Olá, turma do Globoesporte.com, tudo bem? Estamos na área aqui para mais uma resenha do GE. Dessa vez para falar de Campeonato Brasileiro da Série D, isso porque temos dois representantes na competição. Tem o Campinense de Campina Grande e o Souza lá do Sertão do Estado. Para começar esse bate-papo, vou de cara fazer uma pergunta para Silas Batista aqui. Silas, o Campinense teve uma estreia, perdeu para o Atlético de Pernambuco. Foi uma estreia frustrante. Mais que frustrante, foi uma estreia vergonhosa, né? O Campinense perdeu da maneira que perdeu, o Atlético conseguiu a virada nos minutos finais, 49 já do segundo tempo quase, e a situação toda que estava envolvida o jogo, né? Atrás de 18 minutos do time da casa, chegou no ônibus escolar, os jogadores ainda sem estarem preparados, sem terem feito aquecimento, e o time conseguiu vencer o Campinense. Foi frustrante e foi vergonhoso para o Campinense essa estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. O reflexo disso é o que aconteceu durante a semana, o que aconteceu lá no estádio Renatão com a revolta do torcedor. Gustavo, o Campinense virou o intervalo ganhando por 3-1, de repente sofreu uma virada para 4-3. O que é que aconteceu com esse Campinense nesse intervalo, nessa volta para o segundo tempo? Pois é, Mário, eu acho que esse discurso dos jogadores do Campinense de dizer que houve um apagão no time nesse segundo tempo, eu acho que é um pouco complicado tratar de apagão quando um time é muito superior ao outro. Está ganhando de 3-1, tinha levado um gol numa falha ali, mas conseguiu se recuperar e fazer o 3-1. A gente não teve condição de assistir o jogo, mas fica claro que acho que faltou vontade, faltou concentração do time ali nos minutos finais e também acho que vale dar mérito ao Atlético. Mesmo com as condições ruins de estrutura, de campo, a dispensa de atletas após o Campeonato Pernambucano, é lembrar que o Atlético lutou no final. Dá para ver que no quarto gol houve um contra-ataque ali, aos 45 o cara correndo muito, brigando ali para fazer o gol e teve a falha de Gledson. Teve a falta de concentração do time e achar que está ganho. Ir para o primeiro tempo e terminar o primeiro tempo ganhando de 3-1 e achando que porque era o Atlético, iria ganhar fácil, iria conseguir mais 2, 3 gols no segundo tempo. Agora, Silas, a gente vai ver imagens aqui da reapresentação do Campinense. Você esteve lá, uma tarde muito tumultuada, no estádio Renatão, protestos. O principal alvo, o goleiro Gledson. O que é que você sentiu dessa reapresentação do Campinense lá, você que estava presente? Bom, o detalhe é que antes de toda essa movimentação dos torcedores, teve mais de 1 hora de conversa entre o técnico Ailton Silva e os jogadores nos vestiários. Depois disso, quase 4 horas, mais de 4 horas da tarde, na verdade, os jogadores subiram para o gramado e quando subiram foram recebidos com reclamações, com protesto, e eu acho muito válido o torcedor se posicionar da maneira com que se posicionou, porque é inadmissível um time da grandeza que tem o Campinense, um elenco como tem o Campinense, que não é um time fraco. Muita gente aponta o Campinense como um dos favoritos nessa Série D do Campeonato Brasileiro, e com todo o mérito que o Atlético possa ter, Gustavo, eu concordo com você nessa sua análise, mas o Campinense não pode se dar ao luxo de perder um jogo desse. Então é válido o protesto do torcedor, protesto dessa forma, na arquibancada, cobrando e exercendo o seu papel como torcedor, e o time tem que dar a resposta dentro de campo. O jogo desse fim de semana contra o Itabaiana, aqui no Amigão, é peça-chave para o Campinense, porque se acontece um resultado diferente de uma vitória, aí complicou, aí pode ser que vá embora a besta e o frete, como costuma dizer no popular. Gustavo, uma situação como essa, uma cobrança ali no treinamento, ele ajuda mais assim, o jogador a se antenar, voltar para a realidade, ou atrapalha assim do elenco, já sentir que o torcedor não está tão do lado assim? Deu para notar que os jogadores do Campinense sentiram a cobrança e por isso todos se reuniram e foram participar, não da coletiva de imprensa, mas do pronunciamento do capitão Gledson, que foi um dos mais cobrados no treino. É extremamente válido que essa atitude da torcida do Campinense de ir cobrar o Renatão. Eu só discordo, como a gente conversava em off, da atitude da diretoria de liberar o acesso da torcida ao gramado e gerar uma forma de intimidação. Verdade. Já bastava a torcida ali na arquibancada intimidando os jogadores de alguma forma, a gente tem imagens disso, a gente tem imagem de discussões de jogadores durante o treino dando bola à reclamação de torcedor. Então vale o protesto, mas eu acho que a diretoria do Campinense errou ali em deixar
de os torcedores entrarem no gramado. Mas eu acho que o time acordou e vai tentar ganhar do Itabaiana, que não vai ter a desculpa que não tinha informações, porque o Itabaiana, alguns jogadores ficaram, Sergipe, né? Isso, e jogou a Copa do Nordeste recentemente. E o próprio Ailton Silva veio do Itabaiana. Veio do Itabaiana. Então o Campinense vai jogar em casa e tem que se recuperar, porque tudo indica que o Fluminense de Feira deve ganhar do Atlético de Pernambuco, que ia a 6 pontos, aí, e né? vai disparar na classificação. De gols. Justamente. Vamos falar agora sobre a segunda rodada. O Campinense agora vai ter a chance da reabilitação justamente contra o Algoz da Série D do ano passado. O Campinense foi eliminado no ano passado na Série D num jogo aí que muito torcedor com certeza não vai esquecer, que foi um jogo dramático, disputa de pênaltis. Mas esse ano a realidade do Itabaiana é bem diferente. O Campinense trouxe o treinador, o Ailton, do Itabaiana, e o Itabaiana estreou perdendo em casa uma goleada para o Fluminense de Feira de Santana. Gustavo, o que esperar desse jogo para domingo? Pressão do lado do Itabaiana, que é um grande time, tem grande torcida, e pressão do lado do Campinense. Vai ser um jogo tenso? Vai ser um jogo tenso, mas eu acho que o Campinense deve se impor dentro de campo. Pelo que fez nesse último domingo, a derrota vergonhosa para o Atlético, mas ele tem que se impor dentro de campo, porque vai enfrentar um adversário que ele tirou o técnico de lá, que foi até bem na Copa do Nordeste, mas perdeu alguns jogadores. Então Ailton Silva conhece o time, o Campinense vem cobrado pela torcida e tem que fazer sua obrigação de ganhar em casa, fazer pelo menos os 3 pontos, porque o Flu de Feira deve disparar aí na classificação do grupo. E lembrando que na Série D são 13 grupos, passam os 13 primeiros e os 15 melhores segundos. Então o Campinense tem que se lembrar que tem que garantir aí o primeiro lugar e por isso ganhar pelo menos os jogos em casa. E para esse jogo, o que o Campinense não pode reclamar é por falta de conhecimento. Justamente, Ailton Silva veio de lá, então ele conhece muito bem o elenco e tem jogadores muito conhecidos aqui nossos, né, Silas? O Diego Neves jogou pelo 13, o atacante, tem o Paulinho Macaíba, tem Daniel o Chapinha. Costa, tá Chapinha. Não, Tem, Daniel Costa no CSA. tem o Chapinha, tem os volantes que foram do Botafogo, Zaqueu, né? Zaqueu. Eu acho que só o Então Zaqueu. são jogadores muito conhecidos do futebol paraibano. Silas, isso é um ponto positivo, já conhecer bem o adversário para esse jogo do domingo? Por um lado pode ser, né? Porque você tem o Genivaldo também, Genivaldo, o goleiro. Exato. Bom, bem lembrado. quase um time inteiro. Exatamente. Por um lado, Mário, eu acredito que seja uma boa porque você conhece os jogadores adversários, mas por outro, tem a parte ruim porque os adversários também vão conhecer as artimanhas que você possa tentar colocar em campo e especificamente nesse jogo entre Campinense e Itabaiana. Tem todo um diferencial desse jogo, além dos atletas que já passaram por aqui, que conhece, que o Campinense conhece, tem também o Ailton Silva que vai estar no banco de reservas e até bem pouco tempo estava lá em Sergipe comandando o Itabaiana. Vai ser um jogo onde a estratégia pode ser o diferencial, tanto para o psicológico lado, também. E tem que ver como o Ailton vai entrar com o time. Exato, exato. O Campinense pode ter o retorno aí do Joécio, né, que teve um problema de documentação. Ontem, lá no Renatão, o comentário é que essa documentação já teria sido enviada e se espera que até o fim de semana o jogador Qual que é seja... esse problema, Silas? Foi empréstimo? O Joécio, ele tem seus direitos federativos vinculados ao Atlético de Pernambuco. Justamente o clube... O Atlético, é do Atlético sim. É justamente o clube que o Campinense enfrentou na primeira rodada. Então, acho que até, e o comentário que se ouve no Renatão é que, para não liberar o jogador justamente para esse jogo, eles dificultaram o envio da documentação, porque vai ser feito um aditivo no contrato do Joécio. Então, ele não tinha condições legais de entrar em campo. No domingo foi um desfalque importante, porque a zaga do Campinense estava batendo cabeça em algumas oportunidades. E a volta do Joécio pode significar algo de bem positivo para o Campinense. Esse jogo de domingo já é um vida ou morte? Eu acredito que sim. Não por conta da matemática do grupo, mas por conta dessa situação extra-campo que o Campinense tem passando. Imagine você, teve essa derrota na estreia, uma derrota vergonhosa, como a gente já vem falando aqui, e perde um jogo dentro de casa. Como é que vai ficar a cabeça do torcedor? Como é que vai ficar a cabeça do elenco? É um jogo de vida ou morte. E a diretoria cobrada já demitiu aí vários técnicos esse ano. E aí o Ailton Silva, se perder 2 seguidas, pode ser demitido já ou não? Já está na corda bamba, né? E ele sendo cobrado pela torcida pelo caso de Gledson. O Gledson foi um dos mais cobrados ontem. Ele vai ter coragem de tirar Gledson do time? Eu acredito que não. O capitão do time ele não vai tirar agora do time.
Então, Ailton vai com muita pressão por conhecer o Itabaiana, pela pressão da torcida e por casos desses da escalação. O que chamou, Mário, só um detalhe antes da gente seguir, o que chamou a atenção ontem nessa coletiva do Campinense foi a ênfase que o goleiro Gledson deu na união do grupo. Ele rechaçou, exatamente, rechaçou qualquer possibilidade de que houvesse panelinha entre os jogadores. Isso se comentou bastante, que o grupo não teria aceito, inclusive alguns dos treinadores que passaram antes do Ailton Silva, e o Gledson fez questão de ressaltar isso, que não há esse tipo de comportamento no Campinense e que o grupo está focado no objetivo de conseguir essa classificação na primeira fase e posteriormente o acesso para a Série C. Pode ser que, se você analisar positivamente, isso seja aquela virada de chave. O momento do clube, da equipe, exatamente, que esse protesto gere esse impacto e acabe com que o momento se torne outro. Ou pode ser que algo dê errado nesse meio do caminho aí e o Campinense se complique. Pronto, agora a gente espera para ver o que vai acontecer nessa rodada do fim de semana. Campinense e Itabaiana no estádio Amigão, aqui em Campina Grande, e o Souza pegando a estrada até o interior da Bahia. Vamos torcer aí por 2 bons resultados da Paraíba. Agradecer a Silas Batista, repórter do Globoesporte.com, e ao Gustavo Xavier, estagiário da TV Paraíba. E a gente fica aí esperando um próximo encontro. Um abraço, tchau.